não existe modelo ruim, mas tem um modelo que o produtor se adapta para poder trabalhar, ou na minha integração, independente, ou cooperativa ou indústria. Então, cada um tem que avaliar o que ele quer e se adequar a isso, né? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. Meu nome é Guilherme Brantes, sou host do programa. Esse que é um programa dinâmico, democrático, programa leve e aberto e com uma gama imensa aí de profissionais que falam aqui no programa, quanto consomem esse programa. Aí a gente está falando dos produtores, né, direto dos produtores, os profissionais da área, né, os veterinários, agrônomos, técnicos, zootecnistas, toda a cadeia que faz parte da produção, a parte de academia, né, os professores, os alunos. Eu sempre chamo a atenção também dos futuros, né, os futuros produtores, né, a sucessão aí que está vindo, e também os futuros acadêmicos, né, quem está na própria academia aí estudando e se direcionando ou ainda em dúvida para qual lado seguir a carreira. Aqui é uma oportunidade também de conhecer e aprender um pouco mais dessa nossa cadeia, que é fantástica. E eu sempre falo, Losivane, dos nossos consumidores e dos nossos não consumidores, né? É importante os nossos não consumidores também entenderem aquilo que a gente faz, entenderem a seriedade aí do nosso trabalho e da nossa cadeia. E eu tenho hoje o privilégio aqui de falar com Losivânio Luiz de Lorenzi, né? O conhecido Losivânio, nosso presidente da Associação Catarinense dos Suinocultores, também presidente da Cooperativa Agroindustrial dos Suinocultores Catarinenses e também produtor rural, né? Aqui, Losivânio, seja muito bem-vindo, né? Eu costumo falar que essa apresentação que a gente faz aqui é uma apresentação fria, né? É uma leitura de currículo, mas eu gostaria de saber daqui de bate-pronto quem que é o Losivânio pelo próprio Losivânio. E antes que tu fale, Losivânio, eu vou só explicar aqui, porque tem gente que vai nos assistir no YouTube e tem gente que vai só nos escutar. Mas o Losivânio está aqui com um cenário, né, que tem o mapa de Santa Catarina atrás, cheio de suínos, né, e também a questão do milho, que faz parte, né, de toda a cadeia. Losivânio, seja bem-vindo e fica bem à vontade aqui para esse nosso bate-papo. Bom dia a você, Guilherme. É uma satisfação poder estar aqui conversando com você e todo um público realmente ligado ao setor e os não ligados ao setor, para que se liguem, para que conheçam realmente o que é a produção animal nessa questão da proteína de carne suína, que a gente sabe que é a mais consumida no mundo, uma carne de excelência que transformou o porco de antigamente, que era a banha, né, para um suíno de qualidade e que realmente a gente vê que é muito importante e o povo tem que conhecer. Então é importante a gente poder falar de como está sendo trabalhada essa questão da suinocultura, todos os cuidados que tem, que ao longo do programa a gente vai estar explanando sobre isso. E quem é o Losivânio, né? O Losivânio já é um nome diferente aí, né? Que todo mundo às vezes tenta acertar e não consegue. Eu não achei um outro igual também, né? Mas enfim, acho que eu vou ter que patentear esse nome aí para que tenha exclusividade, né? Mas a gente vem do interior também. Nós até nos anos 90 trabalhávamos na roça plantando fumo, plantando feijão, depois tirava a safra do fumo, plantava feijão em pequena área também, né? A gente tem lá em tudo 30 hectares de terra, então somos uma família de 7, somos em 7 filhos, né? E graças a Deus temos ainda os nossos pais conosco, então a gente trabalhou sempre muito unido em família, sabe a importância que é a questão da família no meio rural para a produção de alimentos, e eu sempre fui de desafiar, né? Eu sempre digo que a água parada não produz nada, então você tem que jogar uma pedra para ela movimentar e criar o oxigênio, e assim a gente foi. Entramos aí de candidato à eleição da CCS em 2023, juntamente com o Volmir, e começamos a mudar um pouco a história. A partir de 2010, julho de 2010, entrei de presidente, criamos aí
na época não tinha essas redes sociais, não tinha o que a gente está fazendo agora aqui, e criamos um estúdio de rádio profissional dentro da entidade, onde levamos por muitos anos a informação direta ao produtor, que toda quinta-feira se gravava em torno de 10 a 12 minutos de programação para 26 rádios do estado, onde a gente tinha aí uma parceria com eles, e sempre assuntos relevantes à atividade. Depois, então, a gente também criou em 2016, a CCS em 74 criou a primeira central de sêmen suíno do Brasil. Em 99 ela não teve mais interesse em tocar, ela passou para uma cooperativa. Em 2013 essa cooperativa não quis mais, também a gente pegou de volta e terceirizou o serviço, tinha lá 25, 30 machos somente. Depois não deu certo a terceirização. Em 2016 a gente viu que tinha um potencial para atender aos produtores e criamos também a primeira central de sêmen suíno do Brasil dentro do bem-estar animal, que hoje temos lá 150 machos de altíssima genética, equipamentos aí que são os mais modernos do mundo para avaliação espermática, aí para que o produtor tenha essa qualidade dentro da propriedade rural, para que em momentos bons sobre mais, em momentos de crise ele consiga se manter na atividade. Então, sempre fui de desafiar, de estar um pouquinho à frente daquilo que a gente quer, sonhar com aquilo que a gente quer. Eu sempre falo para os nossos colaboradores, a gente tem que olhar a montanha, nunca ter ido lá atrás, mas ir trabalhando aqui para quando nós chegar em cima da montanha e olhar do outro lado, tudo que a gente sonhou está lá construído. Então, é assim que eu vejo o Losivânio, não vejo um cara velho, né? Porque às vezes, tem um senhor de 54 anos, eu estou com 54 anos, mas não me considero velho, né? Eu sempre procuro me olhar no espelho e dizer para o velho ficar lá dentro. Eu me sinto jovem ainda para poder ter esse gás aí, para poder trabalhar em prol dos suinocultores, não somente da suinocultura catarinense brasileira. Que legal. Alga Prime DHA da Corbion, o ômega 3 DHA, a base de algas para a nutrição de suínos em todas as fases de crescimento. Adicioná-lo às rações está mais fácil do que nunca. Acesse direto a fonte original de ômega 3 DHA e aproveite todos os benefícios. É melhor para o planeta, com impacto zero nos oceanos e baixa pegada de carbono. E é fácil de usar. A biomassa de algas altamente concentrada é adequado para múltiplas aplicações. Saiba mais em corbion.com. Bom, eu tinha preparado aqui uns 2, 3 assuntos e vi que só na tua apresentação aqui tem vários assuntos. Mas eu queria chamar a atenção, Zivan, e estou pensando aqui no público que vai nos escutar, né? E que a gente chamou lá o não consumidor ou o não produtor. Nessa tua apresentação tem vários pontos aqui importantes para a gente chamar a atenção, né? Eu só fiquei na dúvida, qual que é o tamanho da granja hoje, Losivan? Hoje nós temos 150 machos e são tudo box de 3 de profundidade, 2 de largura, 2 por 2 é o piso repado e um é fechado na frente ali no coxo, né? Toda climatizada, né? Então é uma central realmente moderníssima. Já teve gente que veio do Canadá para ver a genética que está ali dentro e que eram deles e se impressionaram realmente como a gente como foi construída essa central e a forma de trabalhar. Por eu ser produtor, trabalhei muitos anos dentro da granja, então a gente sabe que o animal você não tem que enfrentar ele e sempre ciclo contínuo para poder não se estressar, né, para não ter um acidente de trabalho. Então a gente conseguiu fazer isso com os corredores mais estreitos, tudo bem pensado para quando ele sai da baia, ele vai ao redor, faz o que tem que fazer e volta no mesmo local sem ter qualquer transtorno. Então, outras empresas vieram até nós para conhecer também, para construir naquele modelo aí. Legal. E a tua granja, Losivânio, hoje está com quantas matrizes? Hoje nós temos a granja, apesar de eu estar em Concórdia pela associação, a gente tem a propriedade em Orleans, no sul do estado. Então, tem meu pai e meus irmãos lá que tocam. Estamos com 320 matrizes, né, produzindo leitões, e temos também em torno de 110 cabeças de gado de corte também lá nas pastagens, que também são oriundas aí dos dejetos que se faz a fertirrigação. Então, como eu falei, não é uma propriedade grande, mas ela é sustentável, né? Então, a gente tem a mão de obra só familiar, então isso faz a diferença também para, nas crises, a gente continuar na atividade. Eu ia chamar a atenção aqui a questão de como que o Santa Catarina cresceu, né, em pequenas propriedades, né,
pequenas propriedades, um estado pequeno também, e que é uma referência aí do Brasil, né? Tu fala na questão da família, né? A importância de manter o homem do campo também sendo produtivo e economicamente viável, né? E quando tu fala dos programas de rádio, eu tinha esquecido desse capítulo aí, né? Que a gente fazia programas. Eu lembro que eu fazia programa no sábado, né? Que era a comunicação que a gente tinha para os produtores, né? Como que isso fazia, e o pessoal escutava, né? O pessoal escutava, e também era uma das fontes de informação aí. Legal tu ter relembrado isso aí. Esse era um capítulo que eu tinha esquecido que a gente viveu, e que bom que a gente fez isso lá atrás e hoje está fazendo aqui, né? Agora eu fiquei pensando como que daqui a uns 30 anos, se alguém for entrevistar, dizer assim, pô, o pessoal fazia programa aí no computador, vamos ver se isso aqui vai cair qual que vai ser o próximo caminho, né? Mas vamos lá, que eu acho que são coisas boas aí, e tudo isso, né, Josué, quando tu fala aí nessa história de vários anos atrás, que bom, eu sempre falo, que bom que isso deu certo, e graças a esse pessoal que está trabalhando hoje, que a suinocultura deu certo no Brasil, né? Porque a gente tem várias outras atividades aí que caíram, né, infelizmente. Sem dúvida, a suinocultura deu certo justamente por essa pujança, por ser descendência europeia, né? Então a gente sabe que havia essa tradição, e quando eles migraram para o Brasil, eles não tinham energia, não tinham nada, e como que conservavam os alimentos, né? Era na banha, então batiam o suíno, melhor dizendo, colocava dentro do tacho, né? E cozinhava, e depois então colocava nas latas a carne, preenchia com a banha, que ficava ali sem o oxigênio, e quando tirava, estava como se tivesse acabado de cozinhar. E são histórias bonitas, o Guilherme, que tem em Ceará, eles fazem a tradicional festa da suinocultura a cada 2 anos, e eles sempre contam a história e homenageiam os imigrantes que vieram ali. Então a história é sempre que quando casou, o pai deu 3 porquinhas e um cachaço, começaram a vida, e vai ver, hoje são os maiores produtores ali do município, né? Porque vieram com essa tradição, né? E aí tinham bastante filhos também, né? Porque daí diz que quem cuidava de um cuidava de 5 e 6 e assim ia. E depois, quando estava na atividade, no tempo de trabalho, era a força para tocar a propriedade. Então essa história da suinocultura, realmente Santa Catarina cresceu por isso, e aqui na frente da CCS, do outro lado da rua, onde nós estamos com o escritório, tem a BRF, a antiga Sadia, né? Que daí a Sadia também começou a bater suínos e trazer dos interior, aí vinham na época com as Toyota Bandeirante, de carroceria de madeira, trazendo 4, 5 suínos, o produtor já acertava. Então são histórias bonitas que a gente vê. E aquilo que você falou do exemplo do rádio, como é que vai ser lá na frente, é o exemplo da suinocultura, que começou assim, quem tinha 10 matrizes era um grande produtor. Então hoje a gente vê que 500 matrizes, hoje já ninguém mais começa a construir assim. Todos os módulos de indústria são de 1.000 matrizes para cima. Então você vê como a realidade vai mudando, o mundo vai mudando, e essa realidade da suinocultura também. Então a mão de obra familiar que tinha, hoje ainda ela existe para fazer a atividade da suinocultura, mas com muita gente contratada também, né? A família está lá para administrar e contrata as pessoas para fazer o trabalho, mas mostrou o quanto que a suinocultura cresceu, por isso que Santa Catarina se fala o berço da suinocultura catarinense brasileira, por esse trabalho que foi realizado lá atrás, e as maiores indústrias, como pega aí a Seara, por exemplo, que é a JBS, Seara Alimentos é de Seara. Aqui nós temos a BRF, que é a Sadia, a Perdigão, que era lá de Videira também, enfim, várias empresas que são oriundas de Santa Catarina e que hoje são multinacionais. Sim, e tu me lembrou aqui também, granjas pequenas, né? Eu lembro a gente tá na mesma faixa aí, que a gente ia fazer, o controle da granja era fichar leitão, né? De granjas aí com 8, 10 matrizes, a gente ia lá e fazia o controle para ver quanto que ia consumir e quanto que ia entregar daqui a meio ano, daqui, sei lá, o prazo que a gente estava vendo das fêmeas, né? E a gente fazia grandes projetos, os começos dos grandes projetos eram de 60 fêmeas.
as granjas de produtora de leitão. Mas vamos lá, vamos para o momento atual da suinocultura, Losivan. A gente passou aí, eu falo do 2000 vamos pós-Covid, né, que a gente teve um aumento aí dos cereais em si, depois 21, até 21 esse crescimento. Como que está o modelo hoje? E eu te perguntaria para quem não é de Santa Catarina, né, como que está Santa Catarina hoje em relação a qual que está sendo a realidade hoje da suinocultura catarinense? Nós temos aqui praticamente 4 modelos de suinocultura, que é a integrada das empresas, os cooperados, né, que tem aí várias cooperativas afiliadas ao sistema Aurora, praticamente a maioria delas, né. Temos os mini integradores, que daí também agregam produtores, eles também são considerados independentes, mas esses que trabalham para a mini integradora já não são considerados independentes. Nós temos independentes mesmo que eles fazem tudo na propriedade rural e comercializam suínos aí da melhor maneira que eles conseguem preço, sempre meio que, vamos dizer, alguns ainda leiloando, né, levantando o telefone para ver quem vai comprar e o preço que vai pagar. Então, mas nós passamos aí, ainda não estamos num tempo bom da suinocultura, ainda estamos uma crise na atividade, principalmente no setor independente, porque quando o produtor escolhe ser integrado ou cooperado, na hora boa, na hora que explode realmente o preço, na falta de suínos, ele não vai ganhar o que o independente ganha. Só que na hora da crise também ele não perde aquilo que o independente perde. Então, eu sempre digo que não existe modelo ruim, mas tem um modelo que o produtor se adapta para poder trabalhar, ou na mini integração, independente, ou cooperativa ou indústria. Então, cada um tem que avaliar o que ele quer e se adequar a isso, né? Hoje, 90% da nossa suinocultura em Santa Catarina ela é integrada. Na última crise, muitos independentes aí acabaram indo para o modelo de integração cooperativa, alguns até desistindo da atividade porque propriedades menores, né, menos volume de animais, tinha que investir muito e acabaram não parando na atividade. Até porque tem aí também o bem-estar animal que está se adequando ainda para chegar a 100%, né? Então, isso também é uma exigência que busca aí, né, tem que ter uma rentabilidade, tem que ter dinheiro para colocar em cima disso aí. Então, a nossa suinocultura ainda ela não está viável. Quando a gente faz o comparativo desse ano com o ano passado, o custo de produção, o ano passado deu 7,06, mais o preço de venda 6,98. Então, já teve também uma perda o ano passado. E esse ano está 6,45 o custo e 6,26 o preço comercializado. Mexeu um pouquinho mais agora na bolsa de ontem, 6,33, mas na média nós temos nesse valor ali. Então a suinocultura, eu vejo que ela vai ter uma ascensão agora para o segundo semestre. Nós vimos aí vários mercados que se abriram. Um problema que nós temos hoje também olhando Santa Catarina, apesar de nós termos aumentado 14 mil toneladas de janeiro a abril com relação ao mesmo período do ano passado, mas ano passado nós comercializávamos em $2.500 a tonelada nesse período e esse ano $2.300 a tonelada. E o ano passado também a gente tinha $1 a 5,15 e esse ano no mesmo período 5,02, o que dá uma diferença grande ali de preço, em torno de $1.300 a toneladas a menos. Então nós temos agora uma perspectiva melhor com esses mercados que estão se abrindo, mercados que estão ampliando, como o Japão, Estados Unidos estão comprando muito mais. O Japão, para ter uma ideia, falei de $2.500, $2.300 a média de comercialização, o Japão paga 3.300, né? Então, você vê que o que é um mercado mais exigente, os cortes mais nobres vão para lá também, tem que se considerar isso, mas paga melhor. Então, agora abriu aí várias plantas também para Filipinas, nós acreditamos muito que o mercado vai ser mais promissor, outros países que entraram comprando que não estavam comprando. Então, eu acredito que, apesar de nós estarmos perdendo para a China, a gente está agregando em outros mercados, o qual a BPA faz um trabalho fantástico, né, nessa questão, juntamente com o Ministério, de levar, mostrar o potencial que tem a carne suína brasileira, não só a catarinense, mas a catarinense ainda ela tem esse diferencial sanitário, de brincar todos os bois, botar brinco na orelha do boi para quem não entende, né? Então, para numerar, saber que aquele boi realmente tem um controle, e isso faz com que a gente consiga exportar para Estados Unidos, para Japão e México, enfim, países que exigem uma certificação diferenciada.
Então, nós conseguimos aí ter, nesse primeiro trimestre, aí, exportação, foram 57% de exportação do Brasil saíram de Santa Catarina. Então, essa é a pujança do nosso estado, justamente por aquilo que a gente falou, né? Pequenas propriedades e que não conseguem sobreviver se for plantar grãos, porque a maioria, também a geografia não ajuda, quando vai mais essa região de Chapecó para baixo, aqui para o sul. Então, a gente vê que tem que produzir proteína animal, e Santa Catarina se especializou não só em suínos, mas gado de leite, frangos de corte, gado de corte, e assim vai. Mas na nossa suinocultura, realmente, essa é a nossa realidade em Santa Catarina. Legal. Só deixa eu recapitular aqui. Eu estou olhando teu mapa aí atrás de ti, Luz. Se a gente pegar aí, vamos pegar o extremo Braço do Norte, ou região de Braço do Norte, litoral, até o Itapiranga, né? E a gente tem produção em todo o estado catarinense, né, praticamente. E as novas fronteiras que foram abertas há mais tempo ali na região de Papandu também. Então, como que tem crescido, né? Qual que é o plantel hoje de Santa Catarina em matrizes? Hoje nós estamos em uma média de em torno de 635 mil matrizes, Guilherme. Então, nós temos um sistema cooperativista, não só as cooperativas filiadas à Auroras, mas outras cooperativas, considerando também a própria Coasc, né? Então, um sistema cooperativista em torno de 220 mil matrizes. Quando a gente vai para a questão das indústrias, ali BRF, Pamplona e JBS Seara, 315 mil matrizes. Minha integração, em torno de 38 mil matrizes e em torno de 60 mil matrizes no mercado independente, 58, 60 mil matrizes no mercado independente, então dando aí em torno de 635, 640 mil matrizes. Sim, legal. E pegando um dado importantíssimo que tu falou aí, né? A gente viveu o ciclo Rússia, né, de produção, que fluxo do Brasil e o valor da carne para a exportação russa. Depois, peste suína proporcionou a abertura aí da China, uma grande abertura. É importantíssimo isso aí que tu falou de Japão, Estados Unidos e mercados mais exigentes. Os mercados são mais exigentes, pagam mais, e Santa Catarina tem capacidade de atender a essas exigências, né? Então, é importantíssimo reforçar isso aí, da questão de que paga mais, exige mais, mas tem capacidade de atender a essa demanda aí. E outro ponto, eu lembro que quando começaram os projetos de Centro-Oeste e Norte aí, no final dos anos 90 aí, eu lembro que existia um temor bastante grande, vai desaparecer o pequeno, vai desaparecer Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Cresceu o Norte e continua a produção, né? Então o Brasil tem toda essa riqueza de a gente, independente do lugar, ou tu falou aí da geografia de Santa Catarina, né? A gente teve essa diferença, mas sendo produtivo e produtivo com qualidade. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. A gente ouvia falar que as regiões coronéis, que era Santa Catarina e Rio Grande do Sul, iam perder porque o pessoal ia migrar lá para cima. Mas é coisa que não aconteceu, né? Migrou, só que o que a gente vê que as indústrias sempre falam, que nós temos aqui algo que lá para cima não tem, que é a qualidade da mão de obra que nós temos, né? Então isso faz a diferença, porque hoje lá para cima, para achar mão de obra com o amor que o pessoal faz aqui é muito difícil. Então isso faz a diferença, né? Para aquilo que eu falei, né? A mão de obra familiar que se criou com isso, já vem de gerações fazendo isso, né? Então isso é um diferencial que nós temos aqui, que eu acredito que não só pelas indústrias estarem aqui, porque a empresa é fácil mudar, vai aos poucos crescendo lá e equipando, né? Mas eu acredito que nós não vamos estar perdendo essa questão da produção aqui em Santa Catarina, do Brasil, não muito fácil, não, porque cada vez mais é olhado também essa questão da biosseguridade das propriedades rurais. Santa Catarina tem feito um trabalho de excelência e isso tudo faz a diferença, né? Então, a concentração nas propriedades também, com sucessão familiar, isso traz aí uma esperança muito forte de continuarmos nessa pujança aqui no estado.
Sim. Eu vou fazer uma propaganda de vocês aí, de Santa Catarina, é, é uma coisa boa, mas talvez vai jogar contra o teu telhado aí, né? Eu tive em Dourados agora essa semana, encontrei um amigo, Hudson. O Hudson foi difusor de manejo na Perdigão, na época que a gente fez, que a BRF fez Rio Verde. E na época nós pegamos técnicos agrícolas que iam começar uma suinocultura num lugar que o pessoal não conhecia suíno, né? E a gente trouxe, se não me engano, eram cinco difusores de manejo que a gente falava para Santa Catarina para aprender dentro da granja, trabalhar dentro da granja. E a gente trouxe no começo do inverno, em junho, eu lembro. Esse pessoal, aprendeu o que a gente não sabe até que a gente consegue aprender, mas é frio aqui, né? Então a gente falava, olha, coisas que a gente vive, né? E às vezes não percebe o frio, o desafio dos extremos aí, né? E hoje, falou, a qualidade da mão de obra é um diferencial, né? Santa Catarina, o Sul foi um exportador, continua sendo um exportador ligeiro, e hoje a gente tem continua tendo deficiência de mão de obra. Então, para quem nos escuta aqui, né, é mais uma oportunidade, né? A suinocultura precisa, né? Eu sempre faço essa propaganda aí, né? Para quem está estudando, né, Losivan, estuda, quem está em cursos superiores aí relacionados à área, estuda que estamos precisando de gente, né? Estamos precisando de gente boa porque o mercado está aberto. Né? Então, fazer uma propaganda aí e um agradecimento também ao que Santa Catarina fez, né, para esse crescimento aí do Brasil para cima. Sem dúvida, Guilherme, a gente vê aí a falta de mão de obra que tem em todos os lugares, né? Eu não sei se é uma geração aí que antigamente com 8, 10 anos e ainda é assim no meio rural, né? Não é escravo do serviço, mas vai lá para começar a ter gosto pelo serviço. Hoje não pode de menor trabalhar, então essa é uma questão, né, que aí o guri fica aí até 18 anos sendo tratado pelos pais, depois quando manda trabalhar, diz ele, tá bom assim, e fica, né, alguns estudam até os 40 porque não estão formados ainda para o mercado de trabalho, que a gente vê aí em algumas universidades, então são situações aí que é um pouco complicado, diferente da nossa época, que não tinha essa história de bullying e nada, então a gente trabalhava e aí fazia, e se formou bons homens e mulheres também, né, vamos levar nessa linha. Mas eu vejo que a mão de obra no meio rural, principalmente com a oferta de emprego que tem hoje no meio urbano, em todas as áreas, o meio rural sofre mais com isso, porque não consegue levar alguém lá longe da cidade. Hoje não é mais, antigamente dizia, mas não tem internet, né? Hoje toda a propriedade, ela já, ou a maioria delas, né, onde tem produção, tem a necessidade de fazer a nota fiscal eletrônica e tudo mais, então ela já tem internet. Mas mesmo assim é longe da cidade às vezes e é difícil você botar um casal para trabalhar lá. Às vezes precisa só de uma pessoa para trabalhar, vai o casal, a mulher daí já não está trabalhando, não tem uma receita também, e daí já não dá muito certo, não para. Então a gente vê várias propriedades ali com dificuldade com essa questão de contratação de mão de obra. A gente vê às vezes aqui na cidade também próximo o pessoal que reclama, agora está aí, Guilherme, o pessoal querendo trazer quem perdeu tudo no Rio Grande do Sul, que quiser continuar trabalhando no agronegócio, algumas empresas ligadas à suinocultura ali já estão, produtores também, colocando banners aí nos grupos, dizendo que se alguém quiser vir, eles dão toda a assistência, dão a casa, tudo, ajudam no começo para que eles possam ter uma qualidade de vida e vir trabalhar. Então eu acredito que alguns vão vir por essa proposta que tem, como lá também poderiam estar trabalhando empregado, então vem para cá, pelo menos eles vão ter um teto, vão ter ali uma qualidade de vida, mas realmente é preocupante essa questão de mão de obra no meio rural. Eu vejo que talvez seja por isso que está saindo tantas empresas investindo em proteína de laboratório, porque o que a gente ouve nas reuniões, que a gente está sempre em reuniões aí com produtores em todo o estado, eles dizem, Losivane, a hora que acabar nós aí os 40, eu digo 50 já, né? Quem que vai tocar a propriedade? Por mais que eu falei que tem sucessão familiar na propriedade rural, mas não o suficiente para atender a demanda daquilo que o pessoal já daqui a pouco está saindo da atividade, né? Então a gente vê que tem essa
questão e é muito preocupante porque não há um incentivo para o meio rural. Muito pelo contrário, a gente vê todo mês, para não dizer toda semana, uma paulada nas costas do produtor, alguém indo lá multar por alguma coisa, é a questão de não poder transportar, não poder andar com o trator na rodovia, porque tem que ter uma plataforma, olha a oneração do custo, é querer cobrar água do produtor ali, dessa questão das microbacias aí que estão trabalhando para cobrar água do produtor, é multa por não ter um responsável técnico exclusivo dentro da propriedade rural, que geralmente quem dá assistência é que assina e vai todo mês na propriedade, enfim, são várias questões que a gente tem essa preocupação. O produtor está à mercê de tudo, ele tem lá uma empresa a céu aberto, como a gente viu aí essa tragédia no Rio Grande do Sul, levando inclusive os animais, tudo, né? E aí tem essa questão do poder público que cada vez mais vem onerando o produtor. Deixa eu pegar esse gancho. Uma vez eu vi alguém falar assim, pô, nos Estados Unidos, se tu vê e se trafega com máquinas, na Europa e nos Estados Unidos se trafega com uma máquina mesmo, né, trator, colheitadeira. O pessoal buzina para agradecer. Aqui o brasileiro buzina para reclamar, né? Pô, tá atrapalhando a estrada. Talvez a gente começar nós aqui, Luzivane, essa campanha, né? Se tá na estrada um trator, dá uma buzinadinha, pô, obrigado aí que tu tá produzindo, tu tá ajudando a produzir, né? Vou dar uma desviada aqui ou dar uma freadinha, mas é alguém que está indo trabalhar, né? Assim como a gente está indo trabalhar no nosso carro, alguém está indo trabalhar. Mas deixa eu te perguntar, hoje quais são o que tu chamou aí da questão da mão de obra? Isso é geral, qualquer fórum que a gente participa é o tema hoje é o mais quente, né? Quais são as iniciativas da associação nesse tema, né? E quais são as iniciativas também que tu comentou aí, a questão da idade, a questão dessa como popularizar a nossa atividade de suinocultura ou a atividade agro. Tem aí essa polarização política toda, mas como a gente se tornar, não só em relação à carne, ao nosso produto final, mas à atividade, né? O que a associação tem feito nesse sentido, para deixar claro a maneira e as exigências que a gente tem para produzir. Guilherme, nós trabalhamos muito junto ao governo, aqui aos deputados também, com relação a tudo que acontece na suinocultura, né? Às vezes eu brinco, eu digo, se aparecer uma flor aí para mim, eu me preocupo, porque quem que mandou, né? Eu vou me incomodar, mas os espinhos sempre vêm, né? Que são as questões das dificuldades que o produtor tem. Agora, para ter uma ideia, começou semana passada o CRMV multando produtores porque eles não têm um responsável técnico exclusivo dentro da propriedade rural. Só que esse produtor, ele não tem o suíno que é dele, ele trabalha para uma integradora pequena, uma média que tem lá 17 médicos veterinários dentro dessa integradora, que não é do grupo grande aí, mas que ela consegue dar assistência técnica na propriedade rural. Só que por ele não ter exclusividade, multaram ele com R$3.000. Então, essas questões que a gente tem trabalhado bastante, como eu falei também, essa questão aí não comentei, da biosseguridade, que querem uma exigência muito rígida de biosseguridade, igual uma granja GRSC para produtor pequeno, que não vai ter mão de obra familiar, não vamos dizer que não tem risco nenhum, mas é muito minimizado os riscos que tem, porque ninguém adentra dentro da propriedade dele, só quem vai trabalhar. Então, são coisas aí que a gente tem olhado muito essa situação e tem falado, né, que o que faz alguém mudar de emprego quando ele não está contente da forma como ele é atendido ali, da forma como ele está sendo, como é que ele está trabalhando, ou a questão de remuneração. Então, o que faz o jovem ficar na propriedade rural? É se ele tiver remuneração, se ele vê que ele tem qualidade de vida. Agora, quando ele vê que então aí trabalhando, chega no fim do mês, não sobra dinheiro, é problema para tudo quanto é lado. São leis que vêm sempre para punir. Então isso tudo faz com que o jovem diz, olha, eu vou trabalhar fora. E os pais já dizem mesmo, vai estudar porque aqui não é lugar para você. Embora
A gente sabe que a tecnologia hoje que está empregada dentro da propriedade rural tem que estudar para voltar para a propriedade e tocar a tecnologia. Mas antigamente falava-se isso e a gente vê realmente os jovens que saíram da propriedade rural porque eles não tinham tecnologia, não via uma visão de futuro sobre aquilo que estava acontecendo na propriedade rural. Então a gente trabalha muito essas questões todas que venham a punir o produtor, né? Essa questão que acabamos de falar também de trator não poder andar na pista, né? Então teve esses dias eventos para falar isso. O próprio FAESC Senar também fez esses eventos para tentar trazer junto à Assembleia Legislativa algo que possa mudar a legislação lá em cima. Então nós trabalhamos muito nessa questão de legislação. Quando a gente sabe que tem alguma coisa aí que está para ser votada ou discutida, a gente sempre se reúne com a FAESC, a FETAESC, a própria OSESC, FECOAGRO, Sindicarne, para não prejudicar o produtor, porque é aquilo que você falou dos Estados Unidos, né? A consciência, a cultura é diferente. Aqui não, aqui o agro é fascista, o agro é que desmata, o agro é que polui. Então a gente apanha muito porque a gente não tem não é proativo nisso. A gente sempre vai na defensiva do negócio. Depois de nos acusarmos, é sempre para provar que não é daquela forma, né? Então, falando aí dos maus tratos na suinocultura, que esse tempo atrás até vídeos aí de famosos andavam falando isso, falando mal do leite também. Então, são gente aí que quer denegrir a imagem do produtor rural, que trabalha lá sem uma garantia, porque nós não temos aí nada de garantia dentro da propriedade rural, nem da aposentadoria, porque sempre se fica alguma coisa pendente já não consegue, vários produtores não conseguiram isso. Então a gente vê essa dificuldade de manter o jovem no campo. Por mais que hoje melhorou essa questão da tecnologia e de tudo mais, para isso tem que ter grandes investimentos e às vezes eles não têm, a família não se encoraja a fazer isso porque você vai financiar para 10, 12 anos, aí 10 milhões hoje, 12 milhões para colocar um projeto de suinocultura, que começa por aí quando é com matrizes, se é com terminação já vem um pouco menos, mas você não tem uma garantia. Então o pessoal fica meio receoso em fazer isso porque não sabe como que vai estar o mercado lá na frente. Então a gente faz um trabalho sim, as reuniões que a gente faz sempre coloca essa situação de poder trabalhar sempre a questão da produtividade, que é o que a gente tem que ver, não adianta aumentar a plantel se está produzindo mal, né? Você primeiro tem que corrigir a produtividade para depois poder crescer na atividade. Então é uma forma de estar orientando sempre os nossos produtores e fazer com que eles tenham uma visão diferente, né, daquilo que era lá no passado, né? Porque as coisas evoluem e a gente então tem que evoluir na atividade também. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal, pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri, juntos vamos mais longe. Tu tá falando aqui, eu lembrei aqui do Folador, do Dariva, do Bigatão lá de Mato Grosso do Sul e do Paraná, né? O trabalho que vocês representam e o trabalho que nós aqui, falando eu, tu e quem nos escuta e vai nos escutar, né? Para a gente é importantíssimo a gente falar isso em todos os meios, né? Não só no nosso meio, mas num churrasco, eu sempre falo num Uber, num táxi, fala, pô, eu faço parte da produção, um trator, ele é necessário, né? O trabalhor, ele tem valor, então a gente falar essas coisas e não ficar na defensiva, mas provocar esse tipo de conversa, né? Dizer, pô, eu tenho orgulho de fazer parte, de encher esse teu mapa aí atrás de suíno, né? A gente tem orgulho disso, né? Então, levar essa bandeira. Nós estamos chegando no finalmente aqui, Losiane, e tem tu deu uma pincelada aí, e eu gostaria de ouvir de ti, em primeiro lugar, solidarizar a nossa solidariedade aqui com o Folador, representando o Rio Grande do Sul, né, os produtores do Rio Grande do Sul, e todos os produtores e a todos os gaúchos, né, que estão sofrendo bastante com essa crise lá. E eu sei porque eu tive com ele, né? Hoje ele está contabilizando perdas, infelizmente ele não está
Ele está ainda fazendo um levantamento, né, de como está a situação lá. Mas a minha pergunta para ti, Losivane, o que a gente tem de palpável em relação à contingência? Né? Se eu pegar aí o meu histórico, né, eu já vi enchente de 83 na região de Blumenau e Videira. Eu não estava em Videira ainda, mas eu sei das histórias que me contaram de Videira. De Rio do Sul, nós pegamos aí há pouco, no ano passado, sofreu. Eu peguei tornado em Faxinal, né? No tempo que eu estava na produção ali em Santa Catarina, peguei tornado em Faxinal e região, vamos dizer assim. Então a gente tem eventos ruins, vamos dizer. Talvez tenha esquecido algum aqui, mas só esses aí já foram bastante traumáticos. Né? O que a gente tem hoje, a gente vendo aí, ponte caída, logística, animais que não vão, animais que não vêm, ração que não vai, sêmen, hoje a gente está, a genética hoje, eu tenho tal genética, hoje se vai o sêmen para uma granja, já está bom, olha o tipo de ração, né? Hoje eu digo, hoje mesmo, né, nessa contingência de hoje. O que a gente tem oficialmente, ou como que vocês têm tratado essa questão de contingência em casos extremos? Eu sei que a gente ainda está aprendendo, porque tem muita coisa que é novidade, né? Infelizmente, nesse tempo. Nessa que você falou, um dos primeiros casos foi em Guaraciaba, né? Em 2004, 2005, não lembro, que teve aquele tornado lá, realmente, que destruiu muitas propriedades. Na época a gente visitou lá também, e era um cenário de guerra, como se está falando hoje também, né? E quanto a isso também a gente fez uma parceria ali com frigoríficos, olhando a questão do Rio Grande do Sul do estado, para conseguir levar carne para ir lá. Ainda estamos aí na campanha para adquirir suínos. O pessoal está sendo parceiro, todo mundo já doa, mas continua doando, porque sabe que isso não pode parar, né, Guilherme? Até faço essa questão aí, porque esse comentário, porque é relevante isso, né? E com relação a essas questões que você comentou, teve um outro fato também que foi bem complicado, que foi a greve dos caminhoneiros, né? A gente teve fomos procurados por cooperativas e indústrias para ir liberar a estrada para passar com ração, porque tinha frango morrendo, tinha suínos morrendo. Então a gente foi em algumas barreiras aí, o pessoal cercava a gente, e digo, é hoje, né? Mas enfim, graças a Deus saímos ileso, né? Mas foi muito preocupante. Então, é difícil a gente ter como fazer essa contenção dessas questões aí, o que se pode ser feito. Eu vejo que todo mundo fala aí do aquecimento global, outros dizem que lá atrás teve os mesmos problemas e não tinha o aquecimento global. Aí tem várias notícias aí falando de assoreamento de rios que não fizeram a dragagem, porque antigamente é aquilo que se via na suinocultura de Santa Catarina, que não tinha esterqueira. Eles faziam as granjas próximo a um córrego, a um rio, porque jogavam o esterco lá dentro e tinha peixe de rodo, mas como nós falamos no início da conversa, era 5, 6 porquinhas que tinha na época que se falava, nem era matrizes, então aquilo não gerava problema. Hoje, pela concentração, já é um problema muito sério quando chega a vazar uma esterqueira de suíno, né? Não só algo nessa linha. Então, nessas questões de catástrofes ali naturais, eu não sei o que poderia ser feito. Eu só vejo que nessas horas a gente tem que tentar dar as mãos com todos os setores, como agora teve o problema lá em Lajeado, não conseguiriam levar sêmen aí para os produtores Axurs. Aí nós, a Aurora, a Agroceres, enfim, quem teve disponibilidade conseguiu atender os produtores que não foram afetados e estavam necessitando. Então eu vejo que a gente tem que trabalhar junto, mas é o poder público, e não se eximindo, que a gente também é sociedade, né? Mas o poder público é que tem que avaliar essas questões para ver o que se pode ser feito para poder fazer conter isso. Eu vejo, dar um exemplo aqui de Concórdia, que qualquer chuvinha inundava a cidade, e fizeram as barragens lá em cima do morro, e daí então, enquanto enche aquilo lá, não vem para a cidade, né? Então, são coisas assim que cada município teria que dar uma olhada. É claro que ali, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, algo que nunca aconteceu na história, de um volume de chuva daquela quantidade ali,
e depois os rios eles sempre jogam para o mar, né? E lá no fundo é só um que leva para o mar praticamente, né? Quando tem esses vales ali. Então a gente que mora lá em Orleans também é no morro, é num buraco, vamos dizer assim, né? Numa baixada, e tem morro para tudo quanto é lado, toda aquela água que cai naqueles morros ali passa lá na frente de casa. Então às vezes dá um tendel de água, como a gente diz na gíria, né? Então eu não sei o que seria para fazer, mas cada um tem que dar uma olhada, né, daquilo que pode fazer dentro da propriedade rural, né, para que não aconteça problemas maiores de perder a produção. É um tema importante que eu acho que vai começar a ser levantado com um tratamento conjunto, mas é o que tu falou, né? Nesse momento não tem. Eu li esses dias um livro que chamava Coopetição. É a cooperação na competição. Claro, cada empresa tem a sua política, mas esse momento é um momento de cooperar, né? Aí não tem cor, não tem bandeira, né? Vamos nos ajudar da maneira que for possível. Osvânio, aqui o mate vai longe, né? A conversa aqui pode ir longe. Te agradeço demais aí a tua disponibilidade e essa tua fala. E aqui fica uma pergunta, o Losivânio, fora da associação, fora do trabalho, aí, qual que é o teu lazer, qual que é o teu momento de ócio, Losivânio? Na verdade, o que eu gosto, nós temos um terreno lá embaixo da Serra do Rio do Rastro, lá Postão, nem energia não tem lá, Guilherme, né? Tudo no liquinho, né? Como é que se fala? Então é ir lá para o meio do mato mesmo para dar uma esparecida e sempre junto com a família também. Então não tem assim, não sou de futebol, né? Tenho as pernas meio duras, eu acho. Então nunca fui de futebol, mas eu gosto do meio do mato mesmo. A gente foi criado lá no mato, então acho que é por isso, né? Então curtir a família e a natureza. Não tendo WhatsApp já é um grande lazer, né? Hoje é uma necessidade, a gente não vive sem, mas tem que ter a hora para tudo, né? Então, sempre quando eu faço uma entrevista como agora, eu já desligo para não incomodar, para dar atenção realmente, porque hoje a gente vê que se dispersa muito a nossa atenção com coisas que não valem a pena e que não agregam, né? Então, a gente tem que eu me policio muito nessa questão de rede social para não ficar olhando aquilo que não interessa, né? Eu sempre digo que a gente tem que cuidar daquilo que é o essencial e daquilo que nos faz crescer. Então eu quero te agradecer aqui por essa entrevista. Quando você falou que uns 40 minutos, eu digo, meu Deus, vai demorar um monte, a gente sempre pensa, né? Mas aí parece que começamos a conversar agora e já deu tempo, né? Então quando a conversa é boa, é sempre bom, a gente aprende muito realmente, e agradecer realmente o espaço cedido aqui para a Associação Catarinense de Criadores de Suínos para poder explanar um pouquinho da nossa atividade, e continuamos à disposição sempre que necessário. Tá legal, muito obrigado, Losivânio, em meu nome aqui, em nosso nome, e o agradecimento também e o reconhecimento, né, do potencial de Santa Catarina e o trabalho que vem sendo feito pela suinicultura, e de novo, né, chamar a atenção para estímulo do nosso marketing. Eu não falo só do marketing da carne, mas do marketing da cadeia, né? Que a gente possa falar, a gente tem muita coisa boa para falar. E eu sempre dizia e continuo dizendo, né? A gente faz muita coisa boa, né? Coisa boa para comer, coisa boa para as pessoas e para a sociedade. A suinicultura tem esse privilégio aí. Então, te agradeço demais, e a gente se vê aí pela cadeia da suinicultura. Um grande abraço para ti, Losivânio. Muito obrigado. Obrigado, um abraço também.